aqui trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Uma oportunidade essa que eu sei que é uma das oportunidades mais importantes que nós temos na face da terra, é estar transmitindo a palavra de Deus. Não só uma oportunidade, como uma grande responsabilidade, que é trazer uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos. Nós sabemos que quando nós reunimos, com certeza, Deus tem algo para colocar nos nossos corações, para alimentar aqueles que precisam ser alimentados, para orientar aqueles que precisam de orientação, para curar aqueles que precisam de uma cura, para dar vida àqueles que estão morrendo, para dar um caminho para os que estão desnorteados. Então Deus sempre Ele nos reúne com um propósito. Então que esse propósito de Deus ele venha se cumprir nas nossas vidas neste momento, porque Deus reuniu as nossas vidas aqui neste momento, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar contigo. Volta a tua atenção para a palavra. Se alguma coisa estiver acontecendo dos lados, lembra que Jesus quer falar contigo. Não se preocupa com o que estiver passando dos lados. Jesus quer falar contigo. Deus trouxe você para falar contigo nessa noite. Eu agradeço a Deus por Deus ter salvado a minha vida, porque num tempo em que eu andava perdido no vale da sombra da morte, quando já não tinha mais saída, quando já não tinha mais esperança, quando já não tinha mais remédio, quando já não tinha mais socorro, quando já não tinha mais aonde eu descer, o Senhor estendeu as mãos e me socorreu. Por isso Deus colocou no meu coração o desejo de estar cada dia mais perto do Senhor, porque quando certa vez um fariseu chamou Jesus para a sua casa, e aí de repente chega uma mulher e quebra um vaso nos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus, e o fariseu começa a olhar aquilo, começa a murmurar, e aí Jesus faz uma pergunta para ele, dizendo assim, faz uma colocação para ele, dizendo assim: um certo credor tinha dois devedores, um devia 500 e o outro devia 50, e ele perdoou os dois. Qual dos dois o amará mais? Aí ele diz assim: eu julgo que é o que ele perdoou 500. Aí Jesus dissesse: bem, por quê? Porque quando nós entendemos o tamanho daquilo que Deus fez na nossa vida, automaticamente gera no nosso coração uma vontade de estar cada dia mais perto do Senhor, porque nós sabemos que por mais que uma pessoa tenha dinheiro, o dinheiro nunca seria o suficiente para fazer ele entrar nas portas das mansões celestiais. Por mais que uma pessoa tivesse influência, a influência nunca seria capaz de fazê-lo entrar pelas portas das mansões celestiais. Mas Jesus Cristo, ele se manifestou, ele se manifestou de uma forma trazendo vida para nós, trazendo esperança para nós, trazendo socorro para nós. Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos desligados da comunidade de Israel, ele se manifestou como sendo a videira verdadeira. Aí ele vai dizendo para nós assim: eu sou a videira, e todo aquele que estiver ligado em mim, a seiva da videira corre nele e faz com que haja vida nele, e que ele também produz fruto. Mas aquele que for cortado, com certeza esse galho vai secar, porque não busca vida da terra, e não buscando vida da terra, ele vai secar e vai morrer. Aí Jesus está nos dizendo que todos os dias da nossa vida nós temos que estar preocupado em estar ligado a essa videira, porque essa videira, este tronco, este poder que sai lá do pé da cruz do Calvário, onde derramou aquele sangue, este poder que nos mantém de pé todos os dias. Este poder é o poder do sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados, porque quando Jesus trouxe para nós o Evangelho para nós foi como a luz que acendeu em um ambiente escuro. Quando aquela luz acendeu naquele ambiente escuro, nós logo entendemos que estávamos na contramão da vontade de Deus. Quando acendeu a luz do Evangelho, que nos foi revelada qual é a real vontade de Deus para o ser humano, logo o Evangelho fez com que nós olhássemos para nós mesmos e fosse gerado em nós um arrependimento de tudo que nós fazíamos. Quando foi gerado um arrependimento, então Deus acionou o perdão. Quando
quando Deus acionou o perdão, nosso nome foi escrito no livro da vida. Quando o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. Por isso, nós caminhamos na condição de filho, todo dia buscando o socorro de Jesus, sabendo que todos os dias Jesus, Ele quer nos socorrer, porque nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trouxe no meu coração esse texto da palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, aonde a Bíblia Sagrada vai falando a respeito da igreja de Laodiceia. Uma igreja que recebeu da parte de Jesus essa carta pelo grande amor do Senhor Jesus. Uma igreja que recebeu essa carta endereçada ao anjo daquela igreja. Uma igreja que recebeu aquela carta endereçada ao anjo da igreja, mas para que a igreja cumprisse o que estava na carta. Uma igreja que recebeu uma carta para o anjo da igreja, para a igreja cumprir o que estava na carta, mas Jesus ampliou o conteúdo daquela carta para todos que ouvissem e guardassem essa palavra. Porque ele diz assim: ó, eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir? Já não era só para a igreja, já não era só para o anjo da igreja, mas era para todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os olhos de Jesus estavam sobre aquela igreja. Mas Jesus, ao olhar para aquela igreja, ele via que era um povo que não tinha noção de quem eles realmente eram. Porque eles pensavam que era rico, eles pensavam que eles estavam bem, mas Jesus dizia: vocês são pobres, miseráveis e nus e não têm noção da vossa fé. Aí Jesus diz para eles assim: olha, vocês são mornos, não são frio, também não são quente. Oxalá se fosse uma coisa ou se fosse outra, porque se fosse frio, estaria na condição de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Se fosse quente, já estaria perto do candelabro. Mas são mornos, ou seja, levam o nome de que são, mas não são. Aí Jesus vai dar 3 conselhos para eles, dizendo: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro puro provado no fogo, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé poderosa. E eu também te aconselho com que compres vestes brancas, para que te vista e cubra a tua nudez. Porque eles nem sequer percebiam que estava diante da presença do Senhor nus. Porque às vezes tinham dinheiro para comprar belas vestes, mas aos olhos do Senhor eles estavam nus. Porque quando nós olhamos para a pessoa, nós vemos a aparência, o exterior, mas quando Deus olha lá dentro do coração daquela pessoa. E Jesus estava olhando para aquela igreja e dizendo: olha, vocês estão nus, vocês precisam de comprar veste para cobrir a sua nudez. Por quê? Porque as tuas obras, a essência das tuas obras não está chegando como algo puro e verdadeiro diante da minha presença. E aí Jesus dá um outro conselho para ele: eu te aconselho que compre colírio para que unja os teus olhos e consiga ver. Porque se nós não conseguirmos ver a nossa própria situação, nós jamais vamos mudar de direção. Se nós não conseguirmos ver, foi o caso do filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, usufruindo do bem e do melhor, o que ele conseguia ver era uma grande oportunidade no mundo. Era a única coisa que ele conseguia ver. Então os olhos dele levantou e começou a imaginar coisas. Olha, se eu viajar, se eu ver, se eu fazer, se eu comprar, se eu edificar, eu vou estar no meio de um povo que não é careta, eu vou estar no meio de um povo que gosta de festa, eu vou estar no meio de um povo que me dá aplausos, eu vou estar no meio de um povo que me dá fama. E aí aquilo foi o que moveu o coração dele a chegar para o pai e dizer: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. Aí o pai dividiu com os dois, deu a parte dele e ele foi. Mas ele não tinha o colírio para ver.
Então ele foi em direção àquilo que ele pensava que era a felicidade para ele. Quantas pessoas estão na casa do Pai? Quantas pessoas estão tendo do bem e do melhor e não percebem que até os jornaleiros do Pai têm o que o mundo lá fora não tem, mas ainda acha pouco o que Deus tem feito e quer mais, insatisfeito, não contenta com o que tem. Se Deus dá o arroz, diz: eu quero o arroz e o feijão. Se Deus dá o arroz e o feijão, eu quero o arroz, o feijão e a carne. Se Deus dá o arroz, o feijão e a carne, agora eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Se Deus dá uma carta, quer um carro. Se Deus dá um carro, quer uma casa. Ou seja, Deus proporciona para nós aquilo que satisfaz as necessidades dele para cumprir o andamento da obra dele nas nossas vidas. Mas chega um momento que no critério de Deus, Deus diz assim: já está pedindo para gastar no próprios deleites, já não está pedindo para dentro da minha vontade, já está pedindo para gastar dentro dos próprios deleites. Por quê? Porque quando Deus trouxe cada um de nós para aqui, Deus nos trouxe com um propósito. E muitas pessoas, enquanto estavam no Brasil, ouviu, viu, sentiu, aceitou, agiu, viajou e chegou aqui. Só que depois que começou a ver a cotação do euro, aí já começou a pensar igual o filho pródigo: eu nunca tinha pensado em ter uma casa, agora eu já posso ter. Não é errado, é até bom, mas é um propósito de Deus para a sua vida neste momento? Se isso causa angústia na tua alma, se isso tem gerado raiz de amargura na tua alma, descontentamento, bloqueado a tua oração, saiba que não é de Deus esse plano, não é de Deus esse projeto. Aleluia! Porque quando o projeto, o plano, o sonho, o desejo, a conquista vem de Deus, ela vem junto, aleluia, com a testificação do Espírito Santo que estamos na direção do Senhor. Aleluia! Se não vier em paz, pode saber. Sabe por quê? Porque a igreja ela está caminhando numa marcha firme. Glória a Deus. Mas ao lado da igreja, fora da luz que Deus colocou para proteger a tua vida, há alguém que convida a todo momento os que estão seguindo na caravana para sair fora desse movimento, que há uma oportunidade melhor para você a todo momento. E o diabo ele fica esperando aquele que começa a titubear entre dois pensamentos. E se tem uma coisa que se torna numa grande oportunidade para o diabo entrar, é a pessoa ser um crente morno. O que é um crente morno? Uma pessoa que nunca interessa realmente por conhecer qual é o plano de Jesus Cristo para a tua vida. O que realmente Jesus Cristo quer para a minha vida? Há pessoas que passam muito tempo e pensam que se contenta em vir para a igreja, ficar na igreja, ir embora, vir para a igreja, ficar na igreja, ir embora, mas nunca tem o desejo de dar um passo à frente e dizer para o mestre: mestre, a obra está caminhando a todo vapor, soldados estão morrendo, reinos estão sendo conquistados, casas estão sendo edificadas, e eu o que posso fazer? Aleluia, Jesus! E aí os olhos do Senhor ficam só olhando, porque Jesus não é atrevido, ele fica olhando, ele sabe quem faz, sabe quem não faz, até porque nem sempre quem parece que faz, faz, e nem sempre quem parece que não faz, porque era exatamente o caso dessa igreja. Eles pensavam que eles faziam, mas Jesus está dizendo assim: vocês não estão fazendo nada, porque o que vocês estão fazendo não está chegando diante da minha presença. Aleluia. Mas Jesus está falando para eles assim: olha, o que vocês fizerem valida na minha presença, faça algo válido, faça algo de forma com que chegue até mim, e ao chegar até mim, chega com verdade, chega com essência, chega com amor, chega com sinceridade, porque quando chegar assim, aí o Deus que é o nosso Pai, e nós que somos os filhos, então os olhos de Deus nos proporcionará aquilo que nós precisamos para seguir a nossa caminhada. E Jesus está chamando a atenção desse povo,
para eles perceberem a seriedade do que ele veio pregar nessa terra. Às vezes, quando eu fico olhando, o que será que levou o povo a se revoltar de tal forma contra Estevão, a ponto de apedrejá-lo? O que será o aditivo que tinha ali? Às vezes eu olho e pergunto, meu Deus, o que está faltando? Porque às vezes as pessoas buscam a aceitação do povo, quando o Evangelho é exatamente, tem um pigmento que quando entrar no ouvido e no coração de quem já tem o Espírito Santo, eleva o Espírito, mas quando bate no coração de um que rejeita, tem que gerar uma reação de rejeição, porque não estamos falando a mesma língua. Enquanto muitas igrejas estão querendo adaptar a igreja para receber o mundo em nome de um amor que Jesus Cristo não quer, a palavra de Jesus denuncia o pecado. Aleluia, Jesus! As igrejas estão querendo se adaptar. Não, nós temos que amar. Nós temos que amar o travesti, temos que amar a pessoa, a alma, mas temos que dizer para ele que se ele não mudar de vida, ele vai para o inferno. Nós temos que amar a prostituta, temos, mas compactuar com a prostituição dela, não. Porque Jesus Cristo, ele veio para libertar. Jesus Cristo, ele veio para curar. Jesus Cristo, ele veio para nos orientar. Jesus Cristo, ele veio para nos levar para o céu. E ele reuniu um rebanho. Aleluia, Jesus! Então, quando nós olhamos para Lucas capítulo 8, Jesus Cristo está indo com os discípulos para mostrar para eles como seria. Quando nós olhamos para Lucas número 9, nós vemos Jesus enviando os 12, já para instruir nas primeiras dificuldades que eles teriam. Quando nós olhamos para Lucas 10, nós vemos Jesus enviando os 70 e dizendo, vai de 2 em 2. E já disse para eles assim, olha, ore para que o Senhor da seara envie mais obreiros, porque grande é a obra e poucos os ceifeiros. E na medida que vocês começarem a mexer nesse mundo, na medida que vocês começarem a entrar com o remédio que esse mundo precisa, na medida que vocês começarem a orar pelo povo, na medida que vocês começarem a anunciar o reino, vocês vão descobrir a dimensão da pudriqueira que está o mundo. Então vocês orem para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores, porque grande é a obra. E quando Jesus está dizendo assim, ore para que mande mais trabalhadores, Jesus não está dizendo assim, ore para que mande mais pessoas. Está dizendo, ore para que mande mais trabalhadores. Pessoas que queiram trabalhar. Pessoas que querem colocar a mão no arado sem olhar para trás. Pessoas que, irmãos, Jesus ele mostrou para nós uma seriedade do Evangelho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes quando nós começamos a meditar, assim, nós pedimos a Deus para que o Espírito Santo comece a nos levar para dentro da palavra, e que parece que nós acordamos para a realidade. O sistema religioso hoje está ficando tão longe do que Jesus pregou, que a gente vai vendo cumprir assim mesmo na risca aquela palavra que Jesus disse assim, porventura o Filho do Homem achará fé na terra. Aleluia, Jesus! Porque lá vai assim, lá vai um bloco, e o fato de uns verem os outros errar, estão usando a mesma tática que o diabo usa. O diabo pega duas coisas erradas e diz que uma está menos errada do que a outra e tem aquela como certa, quando na verdade as duas é errada. Jesus, quando começa com eles em Lucas capítulo 8, aí Jesus chama os 12 para ir com eles, e algumas mulheres que tinham sido expulsas dos demônios, e algumas mulheres que serviam Jesus com as suas fazendas, Jesus junta aquela comitiva e parte para a pregação do Evangelho. E quando Jesus está indo com eles, aí junta a multidão para ouvir Jesus falar, e aí Jesus começa a contar para eles a parábola do semeador. Por quê? Com um propósito, que Jesus estava dizendo para eles assim, olha, na hora que vocês começarem a lançar a semente no campo, vocês vão ter um feedback disso, vocês vão ter um retorno disso, decepcionador. O retorno que vocês vão ter é decepcionador, porque vocês vão lançar a semente em campos e vão ver aquela semente serem pisada e as aves do céu comendo, mas isso não vai ser razão para vocês parar.
não vai ser justificativa para vocês parar. E ainda que vocês continuem a lançar a semente, vocês vão ver essa semente cair em pedras, em corações duros, que vai, essa não, talvez, eu penso que talvez seja a dificuldade maior que o semeador teve. Lançar a semente e ela cair sobre a pedra, porque o semeador lança a semente, ela cai sobre a pedra e ela nasce logo, e quando ela nasce logo, ela gera aquela expectativa no coração do semeador, alegra o coração do semeador. Mas aí quando vem o sol, aquece aquela pedra, queima aquela planta e ela morre. E aí eles perguntam para Jesus: o que é isso? Mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Aí Jesus está dizendo: não, isso é aquela pessoa que entra pela igreja, é aplicada a palavra nele, ele recebe, começa a caminhar. Você pensa que em pouco tempo ele vai fazer mais do que muita gente. Quando vem a tribulação, ele tira o foco de Jesus e passa o foco para a tribulação e se desvia. Para o semeador, se o semeador não tivesse preparado, seria uma das maiores decepções para ele, porque ele ia dizer assim: meu trabalho está sendo em vão. Mas aí Jesus: não é não, isso é normal, isso é normal, porque a pregação do Evangelho, ela está determinada para passar por toda a terra. Será pregado o Evangelho em toda a terra e testemunhar todas as nações, será pregado. E hoje, nesse exato momento, tem homens e mulheres espalhando o Evangelho por toda a terra, gente ouvindo em inglês, em francês, em português, chinês, e tudo enquanto é idioma, nesse exato momento. Às vezes eu começo a parar para pensar assim: nós chegamos nesse culto às 5 horas, nós não começamos um culto, nós entramos num culto que a terra está prestando a Deus 24 horas, correndo o risco de esse culto, que já está sendo cultuado a Deus 24 horas, porque termina um ali e começa outro aqui, então é um culto só, não existe culto de hoje e amanhã, nós que tiramos um pedacinho de tempo para entrar neste culto, com essa multidão da terra que está prestando esse culto. Aleluia, Jesus. Irmão, por isso que quando você vem para um culto, lembra que se você vir ou não vir, se o seu coração estiver bom ou não, você só faz falta pelo amor de Deus, mas por números de pessoas, você não faz falta nenhuma. Sabe por que você faz falta? Porque independente de 1 milhão que estiver adorando, Jesus sente falta da sua voz, Jesus sente falta da sua presença, Jesus sente falta do seu louvor, Jesus sente falta de você, porque Jesus não olha para um grupo de pessoas, Jesus olha para dentro de um coração. Aleluia, Jesus. Pode ter 100 ovelhas aqui, ó. Oh, glória a Deus, pode ter 100 ovelhas, mas o pastor olha: está faltando uma ovelha. Eu não estou nem falando, irmão, de faltar do culto. Estou falando de não estar na presença de Deus, porque nem sempre quem falta do culto está fora da presença de Deus, e nem sempre quem está no culto está na presença de Deus. A verdade é essa é a realidade, porque faltar de um culto, faltar de 2 cultos, faltar de 3 cultos, é um indicativo de que está surgindo um problema, mas não quer dizer que ninguém está desviado. Agora, estar todos os cultos e não estar com o coração diante de Deus, quer dizer que a pessoa está desviada. Aleluia, Jesus. É por isso que mais do que preocupar em bater cartão aqui, em estar mostrando-se aqui todos os dias, é preocupar como está o estado do teu coração diante de Deus. Porque uma coisa é você estar aqui, outra coisa é você ter entrado no culto universal que está sendo prestado para o Criador dos céus e da terra neste momento. Neste momento está sendo prestado um culto ao Criador dos céus e da terra. E todas as vezes que nós chegamos aqui, nós estamos sendo convidados para entrar nesse culto. Todas as vezes que você chega aqui, você está sendo convidado para entrar nesse culto que está chegando com os louvores, com as mensagens, com a adoração, como um cheiro suave na presença do Senhor. E o que é que você tem feito para que da tua parte vai algo com um cheiro suave para a presença do Senhor? Preocupe com isso. Preocupe com a vida dos outros, não preocupe com a tua. Apresente o teu culto. Quando a
Bíblia diz assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Está dizendo, se você olhar para trás, você também vai ficar para trás. Mas se alguém te chamou, se alguém te perdoou, se alguém te capacitou, se alguém pagou um preço pela tua vida, não foi pai, não foi mãe, não foi irmão, não foi marido, foi Jesus que te resgatou. Então faça uma aliança com Ele. Como disse o pastor Marco hoje na escola, antes de você ser do seu marido, você é de Jesus. Antes de você ser do seu pai, você é de Jesus. Antes de você ser dos seus filhos, você é de Jesus. Então adore Ele acima de tudo. E Jesus levou isso tão a sério, que depois da parábola do semeador, Jesus estava pregando. Quando Jesus estava pregando, aí chega alguém no meio da multidão e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. Mas Jesus disse assim: quem não deixar pai, mãe, irmãos, filho, marido, mulher, ele citou algumas coisas, mas a gente entende com o olhar espiritual que é muito mais. Para me seguir não é digno de mim. Aí Jesus, a gente entende que pela onisciência de Deus, Deus proporciona aquela situação para Jesus dar um exemplo para ele e manda dizer para ele: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, olhando ao lado assim, para aqueles que estavam lá. Jesus estava dizendo assim: olha, até Maria, para entrar pela cidade santa, ela vai ter que passar pelo meu perdão. Até Maria, para entrar lá, até Maria, para entrar lá, ela vai depender da misericórdia de Deus, que já estava proposto para nós desde a fundação do mundo, mas que se revelou naquele tempo, trazendo salvação aos homens, como luz para os que estavam em treva, como esperança para os que estavam desnorteados, e como socorro para nós nos dias de hoje. Hoje, Deus se manifesta como socorro para nossas vidas. Hoje, Aleluia, Jesus. Hoje, irmão, Deus se manifesta como socorro para nossas vidas. Deus colocou nós aqui, irmãos, nesse país, nessa cidade, nessa igreja. Deus não colocou nós aqui e deixou nós ao léu. Deus não colocou nós aqui e disse assim: olha, daqui a pouco eu volto para ver como é que você está. Não. Deus cuida de cada casa. Deus cuida de cada família. Deus cuida de cada vida. Deus cuida de você. Deus cuida do seu coração. Glorioso Deus, aleluia. Quando nós olhamos para uma situação e parece que aquela situação é maior do que nós, que você tenta vencer, mas parece que as tuas forças não vai dar para você chegar lá, os olhos de Jesus estão sobre você e dizendo para você: Senhor, você não será tentado mais do que você aguenta. Aguenta o que você tiver de aguentar, porque quando chegar a hora, a minha mão estende, eu coloco lá e não deixa passar daqui. Por isso, irmãos, Jesus ele disse assim: olha, o que precisar fornecer para você entrar na cidade santa, pode ter certeza que da parte dele ele não vai falhar. Ele não vai falhar. O que precisar da parte de Deus fornecer para você ser mantido vivo, para você caminhar em direção às mansões celestiais, Ele vai fornecer. E aí Ele vai dizendo, junto com os discípulos, Ele vai dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizendo, ainda no capítulo 8 de Lucas: ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para os que entram vejam a luz, porque não há coisas ocultas que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. É Jesus instruindo eles no caminho, Jesus indo com eles. Jesus vai falando para eles assim: ó, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama. Por quê? Porque nós somos a candeia que Cristo acendeu na terra. E agora, qual é o objetivo de nós acendermos uma luz na nossa casa e depois colocar ela debaixo da cama? Qual é o objetivo da existência de uma luz acesa? Clarear o ambiente. E quando foi traduzido isso, usava-se muito o velador.
O que era o velador? Talvez algumas pessoas conheceram, outras não, mas eu cheguei a conhecer, pelo menos assim, dentro do que eu conheci, era o que era o velador. Pode ser até que tenha outra coisa com o nome de velador, mas era uma tábuazinha em forma de um L que colocava na parede, e ali se colocava a lamparina. Aquilo era colocado num local estratégico, às vezes até para economizar ali o combustível que fazia a luz, colocava-se assim, de forma que clareava logo dois cômodos. E ele vai dizendo assim, olha, ninguém que acende uma lamparina, uma luz, uma lâmpada, coloca debaixo da cama, porque quem acendeu tem um objetivo com isso, para clarear o ambiente. Mas antes coloca no velador, para os que chegam vejam a luz e sejam iluminados por ela. Ou seja, quando eu coloco a minha luz em vocês, eu tenho um objetivo. Eu tenho que colocar você num ponto estratégico. Sabe por quê? Porque o socorro daquele patrão chato seu é você. A luz de Jesus que está. Aleluia! O socorro daquele vizinho é você. O socorro da sua família é você. O socorro de pessoas que convivem com você durante o dia é você. E aí Jesus vai dizendo assim, ó, aquele que acende uma luz, a coloca num velador, para os que chegam vejam a luz e sejam clareados por ela. Por quê? Porque a luz de Jesus que está em você, ela clareia umas outras pessoas, como o irmão disse hoje na escola dominical. O seu exemplo é a sua luz. O seu exemplo é a sua luz. Às vezes você está num ambiente, convivendo com pessoas, de boca fechada, mas eles estão lendo o seu perfil, eles estão te observando. E aí daí a pouco surge uma situação ou outra em que as trevas tentam tomar conta do ambiente, mas a luz sobressai naquelas trevas. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus Cristo está na tua vida. O poder de Jesus Cristo que está na tua vida faz com que aquele ambiente, a luz que está em você, faz com que as trevas daquele ambiente sejam expulsas. Porque as trevas só têm poder até a luz chegar. Por isso, cada dia, coloca o teu coração na presença do Senhor, buscando que cada dia Deus te orienta. Senhor, aonde é o ponto estratégico que o Senhor quer me colocar, para que a minha luz resplandeça no ambiente e para que outras pessoas venham ao alcance da luz? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos pregando na feira ou nas ruas e nós começamos a ver aquelas pessoas que não têm acesso às palavras de Jesus como nós temos. Esse último trabalho que nós fizemos na Alameda, antes do trabalho, de sexta-feira agora, antes do culto, já chegou um jovem, já entrou pela igreja lá e já aceitou Jesus. Antes nós saímos para o evangelismo. E depois que nós estávamos lá, já para terminar o trabalho, passa 3 jovens e entre esses um travesti. Aí eles passam, que ele vai e faz um sinal para a gente assim. E depois, quando estava lá na frente, ele para com aqueles 3 jovens. E aí ele volta. Ele deu até o chinelo dele para aqueles 2 jovens, para ele seguir, que eles não quiseram voltar com ele. E ele voltou e já voltou chorando. E disse: irmãos, me ajuda porque eu preciso de socorro. Eu não tenho força para me levantar sozinho, me ajuda porque eu preciso de socorro. Aí ele mostrou o telemóvel dele para lá, assim, a capa assim por trás, cheio de droga, até estufado. Ele disse assim: ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso me leva para onde isso quer, porque eu já não tenho mais domínio para isso. Isso me leva para onde quer. E aí nós oramos por ele disse que vai começar agora a congregar lá em Lisboa, aceitou Jesus. E disse assim: mas lá, vocês me aceitam na condição de gay? Aí nós dizemos para ele assim: a igreja vai te aceitar na condição de servo, e a sua condição de gay, Jesus vai transformar a tua vida. Vai começar, porque Jesus Cristo, ele vai socorrer a tua vida. E aí nós começamos a orar para ele. Deus usou a irmã para falar para ele. E naquele momento que nós estávamos orando para ele ali, aí Deus me mostrou uma corrente quebrando na vida daquele jovem. E Deus falou no meu coração que já tinha falado com aquele jovem na infância dele, que tinha uma obra na vida dele. E aí depois eu falei com ele e disse: irmão, e realmente Deus já me fez muitas promessas, mas ele deixou os caminhos do Senhor e foi parar naquela vida.
Ele disse assim: olha, eu tenho dinheiro, mas não tenho felicidade. Eu disse assim: porque você tem dinheiro, mas não tem Jesus. E o dinheiro pode proporcionar alegria, pode proporcionar esperança até a sepultura. Pode comprar o melhor carro, a melhor casa, pode organizar as coisas, mas quando chega a sepultura, tá cheio de dinheiro, dali para lá a morte dizer: pá, sua mala não é essa aqui. Essa não passa na alfândega. Você não comprou essa mala, esse aqui não é a TAP que você paga uma mala e leva ela, não. Não. Aqui você tem uma mala que já estava à tua espera do lado de cá. Agora você deixa essa e pega a outra. Aí quando ele vai pegar a outra, ele tem aquela grande surpresa. Aí Jesus disse assim: louco, o que tens preparado? Para quem será? Daquele homem que diz: olha, plantei e cresceu e deu muita coisa, e eu construí, olha, meu Deus, e agora o que farei? Vou derribar meu celeiro, vou construir outros maiores, depois eu vou folgar e dizer: alma, tens em depósito para muito tempo, agora eu estou tranquilo. Já viu, irmão, um homem sem Deus, o maior sonho dele é ganhar muito dinheiro e depois morrer sem fazer nada? Mas o sonho de Jesus para você não é esse, não. O sonho do homem sem Deus é: não, eu quero trabalhar para me descansar na minha velhice. Mas Jesus diz: não. O sonho de Jesus para nós é esse, não. Isso é o sonho do diabo para a sua vida. Aleluia. O sonho de Jesus não. Jesus nunca quer que alguém trabalhe a morrer para depois, quando chegar a velhice, ele dizer assim: agora, ó, alma, não. Irmão, isso é a nossa natureza carnal, é que engana nós com isso. A maioria das pessoas que junta muita coisa para a sua velhice, deixa para outro espalhar aquilo que não juntou. Sabe o que Jesus quer? Assim, ó, Jesus diz assim: ó, você tem o que comer? Você teve o que comer hoje? Você teve o que vestir hoje? Você teve o que calçar hoje? Você tem uma igreja para ir hoje? Com isso já esteja satisfeito e dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que nem têm o que nós tivemos hoje, mas está no culto universal adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tua alma é mais importante do que o teu corpo. É muito mais. Jesus diz assim: não tema aqueles que podem bater o corpo, podem matar o corpo, podem torturar o corpo, e depois que morreu, eles pegam, batem, tentam fazer a pessoa negar. É o que faziam antes. Pegavam os mártires, os discípulos, os apóstolos, os crentes, os irmãos da igreja primitiva, batiam neles, tentavam fazer, e eles não aguentavam, choravam, lamentavam, e aí de repente o espírito daquela pessoa era tirado. Aí eles diziam: e agora? O que é que nós vamos fazer mais? Agora não podemos fazer mais nada. O que a gente pode fazer já pôde, agora ele está morto. Para eles. Mas para Jesus não. Em vez de vocês temer esses aí, vocês temam aquele que mesmo depois de morto, ainda pode ou levar para o céu ou levar para o inferno. Então quando nós estamos nas mãos de Jesus, nós estamos na mão daquele que não só tem poder sobre o nosso corpo, mas tem poder sobre a nossa mente, tem poder sobre a nossa alma e tem poder sobre o nosso espírito. É o Deus que cuida da tua vida, é o Deus que cuida da tua alma, é o Deus que cuida do teu coração, é o Deus que te sustenta. Irmãos, quando eu fico olhando às vezes esses irmãos que estão chegando agora do Brasil, às vezes eu tenho a oportunidade de falar com alguns, e a gente vê que é normal a pessoa chegar com algumas preocupações quanto às coisas que vai acontecer nesse país, quanto à documentação, quanto a como vai ficar as coisas, quanto ao que vai trabalhar. É normal esse tipo de preocupação. Mas quando nós olhamos para nós que estamos aqui e vemos o que Deus fez na nossa vida, nós que já estamos aqui temos um dever moral, temos uma obrigação na presença de Deus, uma dívida de ajudá-los, aconselhá-los e fazer com que a fé deles seja firmada, porque eles têm que crer no que não viram, mas nós já vimos e somos obrigados a testemunhar. Aleluia, Jesus! Irmão, você que já está aqui há mais tempo, se você falar que Deus não fez milagre, que você não contava com eles aqui, eu digo, seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso, porque na minha vida eu já entrei em beco sem sair daqui, não foi uma vez só não, e quando parecia que estava fechado direita, esquerda, para frente, para trás, parecia que eu já estava no fundo, eu sabia que do lado de cima, da parte de cima, sempre tinha uma janela aberta, sempre tinha o socorro de Deus. Eu lembro que quando eu
comecei a procurar trabalho. E aí veio uma voz que eu não quero falar de quem, chegou e disse: ei, você não vai encontrar trabalho. Houve uma pessoa que veio para cá, procurou trabalho 5 dias, gastou a sola do sapato e não encontrou trabalho. Eu disse: não tem problema não, se a sola do sapato gastar, eu compro outro sapato, porque eu sei quem me trouxe para cá. Irmão, e hoje eu tenho que falar isso com quem está chegando. Em vez de você ficar se lamentando a sua vida, você já está sentado, você já está em casa, já está trabalhando, já está comendo. Aí os que vão chegando, eles têm que encontrar em você essa segurança de que no deserto Deus tem cuidado de nós. Ou não tem? Tem ou não tem? Deus tem cuidado de nós aqui ou não tem? Jesus disse para os discípulos assim: ó, eu enviei vocês sem dinheiro, sem bolsa, sem alforje, sem espada, sem isso, sem aquilo. Lhes faltou alguma coisa? Então por que vocês estão? Por que vocês estão agora titubeando entre dois pensamentos? Por quê? Esse é o momento, irmãos, de nós entendermos, nós que já estamos aqui há mais tempo, Deus está colocando sobre nós uma responsabilidade. Adotar esses irmãos na oração, animá-los para continuar confiando no Senhor, porque o Deus que abriu porta para nós vai abrir para eles. Vai. Eu digo às vezes com um irmão que chegou agora, está procurando a casa para alugar, eu disse: irmão, a casa que Deus preparou para ti, ela já está no lugar dela, é só uma questão de não chegar nela, porque isso eu aprendi com Deus. Isso eu aprendi com Deus. Eu fui para o trabalho agora ganhar quase a metade do que me foi proposto no outro lugar que eu ia trabalhar. Aí alguém diz: ah, mas você vai conseguir sustentar? Eu disse: consigo, porque quem me sustenta é Deus, não é o dinheiro. O Deus que sustenta com o dobro, sustenta com a metade. O que eu preciso não é ganhar muito, o que eu preciso é estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Miserável homem, pensa que ganhar muito dinheiro é o que vai te sustentar. Homem miserável, desviado. Quem te sustenta é o Senhor Jesus. Se você pensa que é ganhar muito, que te sustenta nessa terra, você está desviado. Quem te sustenta é a mão do Senhor. Porque se não for o Senhor que te sustenta, o dinheiro entra por uma porta e sai pela outra. É Deus é que te sustenta, irmão. É Deus é que te sustenta, irmão. É Deus é que te sustenta, jovem. É Deus é que te sustenta, criança. Sabe por quê, irmão? Deus está trazendo essa palavra para nós, porque Deus está nos convidando. Deus está dizendo para nós assim: ó, confia mais no meu sustento e faz a minha obra, porque o que tiver de prover, Deus vai prover. Oh, irmão, que adianta lutar para se matar, para ter coisa nessa vida, e quando a trombeta tocar, ao ressoar da última trombeta, não é isso. Faz o que você tiver de fazer, mas faça com equilíbrio, faça com consciência, faça sabendo que se você tirar a mão da obra, da obra de Deus, para colocar no trabalho, pode ter certeza que os braços do Senhor vão se encurtar para ti. Agora, se você fizer com equilíbrio, cuida aqui, cuida ali, de ti Deus cuidará. Aleluia, Jesus. E olha, irmão, eu vou dizer mais uma coisa que Deus falou comigo em uma outra igreja que eu fui pregar, e Deus traz no meu coração para falar isso com os irmãos aqui agora. Aquele que encurtar ou atrapalhar a vida espiritual, que encurtar as mãos ou atrapalhar a vida dos espirituais que estão chegando aqui, Deus vai tratar com eles. Oh, glorioso Deus. Esses que estão chegando aqui estão precisando de ajuda como você precisou. Glória a Deus, aleluia. Viu? Se você tem uma cama para deitar e sabe que alguém está precisando de uma, João Batista disse assim: você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão que não tem nenhuma. Você tem o que comer, divide com ele. Irmãos, sabe quem foi João Batista? O enviado de Deus para preparar um povo bem disposto para receber o Messias. Foi ele que pregou. As palavras dele levadas para nós hoje. Se você está vendo alguém bater a cabeça contra
desespero. Às vezes Deus até permitiu alguém desesperado do teu lado para ver qual é a tua reação, porque nada adianta eu pregar de amor se o amor não estiver no meu coração. Nada adianta, nada adianta. O amor tem que estar vivo dentro de mim. O amor tem que estar vivo nas minhas obras. Porque quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, uma vez eu vi uma ilustração que eles fizeram sobre essa parábola, e aí naquela ilustração mostra o sacerdote passando e mostra o levita passando, e o levita fala assim: olha, se alguém não ajudar esse pobre coitado, ele vai morrer. Sabe quem é o alguém? Era ele o alguém. Só que ele queria passar a bola para outro. Ele queria passar a responsabilidade para outro. Sabe quando você chega num lugar que você diz: meu Deus, é de Deus eu vim aqui, olha que bênção, eu cheguei, olha como é que as coisas deu certo, foi mesmo de Deus eu chegar aqui. Sabe quando alguém chega precisando de alguma coisa perto de você? É de Deus também. Por que é de Deus a bênção lá, e quando chega alguém precisando de você não é de Deus? Não, é de Deus também. Estenda a mão para o outro, Deus vai estender a mão para ti. Ai, irmão, ai daquele, ai, eu estou falando isso porque Deus está colocando no meu coração. Ai daqueles murmuradores que aos que estão chegando agora, que ao pedir socorro espiritual nele, só encontrar murmuração, só encontrar desânimo. Você não está falando contra a igreja, você está falando contra Deus. Ai, cuidado. Os olhos de Deus que estavam sobre a igreja de Laodiceia é o mesmo Jesus que está com os olhos sobre essa igreja. Irmãos, e é tão interessante que quando Jesus envia a carta para aquele anjo, estava dizendo para ele assim: a responsabilidade é tua, a igreja vai cumprir, mas a oportunidade é para todos. Quando Jesus estava enviando a carta para aquela igreja, Jesus não estava enviando a carta para eles para matar eles. Jesus ainda estava dizendo assim: eu ando no meio de vocês, eu vejo vocês, eu estou do lado de fora da porta esperando alguém abrir. Se alguém me abrir, eu estou aqui. Qualquer um que abrir a porta, ele vai me encontrar esperando para me entrar. Eu entrarei. Se ninguém abrir, eu não vou entrar. Mas pode ter certeza que aquele que tiver a iniciativa de abrir, vai me encontrar, e eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está à espera. Jesus, ele está à espera que nós abrimos a porta do nosso coração para nós melhorarmos hoje melhor do que nós estávamos ontem, amanhã melhor do que nós estamos hoje. Irmãos, peça a Deus para Deus revelar no interior do teu coração o que você precisa melhorar, porque a Bíblia fala que o Evangelho ele tem o poder de encher os vales, rebaixar as montanhas, endireitar os que estão tortuosos, para criar veredas direitas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes tem áreas na nossa vida que precisam ser preenchidas, tem áreas na nossa vida que Jesus precisa cortar, tem áreas na nossa vida que nós precisamos alinhar os nossos passos. Mas ninguém conseguirá ver isso se o próprio Espírito Santo não te mostrar. Porque quando outras pessoas falam, isso soa como uma crítica para os nossos ouvidos. Mas se nós pararmos um pouquinho, se Deus conseguir trazer isso um pouquinho, fração de segundo, como será os dias dos que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja? Eu digo duas coisas para terminar, que já venceu o meu horário. Duas coisas: aqueles que ficarem aqui, quando a trombeta tocar, ficarem aqui, correr para a igreja, vai ser gente chorando para todo lado, gente chorando na cantina. Deus queira que não, mas vai ser gente chorando na cantina, vai ser gente tentando dobrar o joelho para ver se ainda dá tempo de Jesus voltar com o carro e buscar eles. Vai ser gente pegando a Bíblia e tentando procurar o que estava lá que deu errado. Vai ser gente arrancando toda forma e vai chegar à conclusão: eu podia ter feito mais para ser salvo. E do outro lado, aqueles que forem arrebatados, quando chegar lá e ver o que Jesus fez para nós, vai dizer: Senhor, diante de tudo que Deus preparou, eu fiz muito pouco. Porque Deus não está te pedindo nada dificílimo, Deus está pedindo alguma coisa que hoje é difícil, mas não é porque é difícil, é porque o mundo está na contramão das vontades de Deus, então é normal.
Se o vento está para cá, você vai andar para lá, é normal você sofrer o combate do vento, mas não é você que está na contramão, é o vento que está na contramão, é os desejos do mundo. O mundo hoje está comparado quando você passa uma frutaria e você vê aquela maçã bonita, você vou entrar ali e vou comprar maçã. Quando você pega ela e você vira ela é toda podre do outro lado. O mundo hoje é exatamente isso. É exatamente isso. Mas a igreja, ela tem o socorro de Deus. Nós temos o socorro de Deus. Por isso, fica firme e peça a Deus para que mostre para você o que é que você pode melhorar. Porque se o Espírito Santo mostrar para nós o que nós podemos melhorar, nós vamos fazer como o filho pródigo. Nós vamos cair em si. E quando nós caímos em si, então Deus vai direcionar o que nós tivermos que fazer para que nós podemos alinhar nossa vida na presença do Senhor. Às vezes há pessoas que precisam melhorar no palavreado. Irmãos, tem gente que é crente, mas não tem noção do que é o palavreado. O Deus que está vendo o que você fala aqui dentro da igreja é o Deus que está vendo o que você fala fora daqui. O Deus que está vendo o que você veste na igreja é o Deus que está vendo o que você veste fora daqui. O Deus que está vendo como você trata o pastor com aquele sorriso até nas orelhas, depois chega lá e você trata a mulher como um cavalo, é o mesmo Deus. O Deus que está vendo que você faz tudo para todo mundo, mas não faz nada que você devia fazer pelo seu papel, pelo seu marido, é o mesmo Deus. Então não brinca, irmão. Nós brincamos, nós fingimos, nós queremos justificar os nossos erros. Mas Deus, Ele sabe o que fala, Ele sabe o que faz, Ele está vendo a vida de cada um. Irmão, essa é a palavra que Deus me deu para entregar para os irmãos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Basta, Senhor, irmãos. Maravilha, Deus. Deus, Ele está presente neste lugar. Ele fala com o meu coração. E creio que Ele também falou ao teu coração. Nós temos uma criança para se apresentar. O pastor Edson vai estar aqui, irmãos, fazendo a apresentação desta criança. E logo após nós estaremos dando